O primeiro dos problemas que, pela frequência com que aparece, convém ser resolvido e utilizado como modelo para parte, pelo menos, das soluções de problemas de contagem, é o chamado problema das permutações simples. E ele consiste em contar de quantos modos N objetos distintos podem ser ordenados numa fila. Então, a resolução desse problema é simples utilizando o princípio fundamental. Então, se eu vou formar uma fila com esses objetos, é natural que eu pense numa sequência de decisões que consiste em escolher cada um desses elementos, que vai ficar na primeira posição, que vai ficar na segunda posição e assim por diante. Então, para a primeira posição, eu tenho todos os elementos à minha disposição, portanto, tenho N possibilidades. Quando eu vou escolher o segundo elemento, esse que apareceu aqui não pode mais ser utilizado. Logo, o número de possibilidades se reduz para N-1. A seguir, os dois primeiros não podem ser utilizados e o número de possibilidades decresce para N-2. E aí, então, nós temos que esse problema vai ser resolvido como um produto desses fatores N, N-1, N-2, etc. Então, formalizando o que fizemos, né, a escolha do objeto que ocupa o primeiro lugar pode ser feita de N modos, a do seguinte vai poder ser feita de N-1 modos, e assim por diante, até que quando nós chegarmos ao último lugar, só vai restar um elemento, portanto, teremos apenas uma possibilidade de escolha. Portanto, o número total de possibilidades, e cada uma dessas possibilidades é chamada uma permutação simples dos N objetos, dada por essa expressão. Então, algumas vezes a gente vai utilizar essa notação P índice N para representar essa quantidade. Como nós vimos, é o produto dos números de N, passando por N-1, N-2 até 1. E aí, como essa expressão aparece em muitos problemas, convém que ela inspire a definição desse número combinatório chamado fatorial de um número natural. Então, nós vamos definir n fatorial como sendo n, n-1, n-2 vezes 1. Em muitos livros do ensino médio, a primeira coisa que se faz em análise combinatória é definir fatorial e aí resolver um monte de exercícios algébricos envolvendo a noção de fatorial. Não é o que a gente recomenda. O natural é que a gente primeiro resolva um problema combinatório em que fatorial apareça para motivar essa definição. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, permutações, a forma das permutações simples, então, ela é útil para resolver problemas. Então, vamos começar contando quantos são os anagramas da palavra calor, e quantos desses anagramas começam com consoantes. Então, para contar quantos são os anagramas, é uma situação de aplicação direta da fórmula que acabamos de deduzir. Cada anagrama é uma permutação. Anagrama é uma escrita dessas letras em outra ordem. Então, por exemplo, R, C, O, L, A é um anagrama de calor. Então, o número de anagramas é igual ao número de permutações simples dessas letras, portanto, P índice 5, que é 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120. Então, esse problema é um problema muito fácil para um aluno que aprende combinatória através das fórmulas, principalmente. Mas esse mesmo aluno
poderá ter dificuldade quando vai resolver o segundo problema, tá? Que é a contagem de quantos desses anagramas começam com consoantes. Mas esse é um problema ainda muito simples, né, para alguém que é treinado, tá, na estratégia de utilização do princípio multiplicativo. Ora, eu quero formar um anagrama começando por consoante. Então, para resolver esse segundo problema, eu tenho que escolher quais são as 5 letras, tá? Mas a escolha da primeira letra é especial, porque ela tem que ser uma consoante. Tá? E aí, o fato de eu conhecer a fórmula das permutações simples me ajuda a resolver esse problema de maneira mais rápida, tá? Mais eficiente, porque essa escolha aqui, como ela tem que ser uma consoante, eu tenho 3 possibilidades. E aí eu posso, depois disso, olhar o preenchimento das outras 4 posições de forma global. Tá? Eu não preciso preencher uma a uma, porque eu tenho já no meu estoque aqui de ferramentas a resolução do problema que consiste em ordenar de uma maneira arbitrária as letras que sobram. Então, formalizando essa solução, então, para formar um anagrama começando por consoante, o primeiro passo é escolher a consoante, tá, que pode ser feito de 3 modos, tá, e a seguir, tá, as demais letras podem ser colocadas em qualquer ordem, portanto vai haver um número de possibilidades que P de 4 igual a 4 fatorial igual a 24 possibilidades para essas 4 letras finais depois da consoante ter sido escolhida. Portanto, o número de possibilidades, tá, é igual a 3 vezes 24, tá, que é igual a 72. Então, notem, tá, o papel do princípio fundamental na resolução. Então, a fórmula das permutações simples foi útil? Sim, ela fez com que essa contagem aqui, que corresponde, mais uma vez, à contagem do que vai acontecer com as 4 últimas letras, tenha sido feito de uma maneira bastante direta, bem rápida. Tá? Mas, para resolver o problema, nós precisamos considerar a primeira escolha e o fato de que existem 3 possibilidades para essa escolha. Então, um aluno que aprende combinatória somente decorando fórmulas tem dificuldade de resolver mesmo um problema simples como esse. Mais um exemplo. Vamos contar de quantos modos podem ser arrumados em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 de estatística e 2 de física, seguindo a restrição de que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. Então nós temos 2 classes aí de decisões a serem tomadas. A ordem das matérias, tá, e dentro de cada matéria, tá, a ordem dos livros. Isso nos leva a uma solução, mais uma vez, usando o princípio fundamental, mas onde a quantidade de possibilidades em cada etapa, a fórmula das permutações simples nos ajuda a fazer essa contagem. Vejamos. Para escolher a ordem das matérias, tá, nós temos 3 fatorial modos de fazer essa decisão. Por que 3 fatorial? Porque P de 3, tá? São 3 matérias. Então, o que nós vamos decidir aqui nessa etapa em que ordem, tá, os livros vão ficar. Então, por exemplo, vamos decidir aqui que vamos arrumar primeiro os de matemática, tá, depois os de física, depois os de estatística. Então, vão ter 5 livros aqui, vão ter 2 livros aqui, depois vão ter 3 livros aqui. E agora nós vamos nos preocupar em arrumar cada uma dessas partes da estante. Ora, para colocar os livros de matemática nas suas posições, como são 5 livros, nós temos
5 fatorial modos. Para colocar os de estatística, 3 fatorial modos. Para colocar os de física, 2 fatorial modos. Portanto, o número de possibilidades, tá, de arrumação corresponde ao produto do número de decisões possíveis para cada uma dessas escolhas. Então, nesse produto aqui, esse 3 fatorial aqui se refere à ordem das matérias. E aí, o 5 fatorial se refere à ordem dos livros de matemática, o 3 fatorial à ordem dos livros de estatística, o 2 fatorial à ordem dos livros de física. Então, mais uma vez, a gente não consegue chegar a essa resposta, né, que vai ser 6 vezes 120 vezes 6 vezes 2 igual a 8.640, sem a presença fundamental do princípio multiplicativo. Então, conhecer a fórmula das permutações ajuda? Claro, tá? A gente consegue resolver de maneira bastante eficiente o problema, mas a ferramenta fundamental continua sendo o princípio multiplicativo.